Então, como será que o mundo pode acabar? Guerra nuclear? Uma pandemia devastadora? Um asteroide gigantesco caindo do céu? Provavelmente não. A maioria dos especialistas acredita que o maior risco está num erro humano, uma falha inesperada. Hoje, vamos mergulhar no mercado clandestino mais secreto do planeta, onde esses erros se transformam em lucro. Um universo obscuro, onde hackers, isolados em quartos escuros, ganham milhões vendendo informações para terroristas, regimes autoritários e até para governos poderosos. Mas enquanto desvendamos esse submundo perigoso, pergunte a si mesmo: o que isso tem a ver com você? Já pensou se a câmera do seu celular ou do seu computador está te espionando agora? Ou se as suas mensagens, protegidas por senha, são realmente seguras? Com a nossa vida cada vez mais ligada à tecnologia, será que você já parou para refletir sobre os riscos? Quem está no controle dos seus dados? Aviso logo, talvez seja melhor você não assistir a este vídeo. Às vezes, o que não se sabe não faz mal, e ignorar pode significar dormir mais tranquilo. Porque depois que abrirmos essa caixa preta, não tem mais como voltar atrás. Eu mesmo nunca gostava de atualizar meu computador. Sempre clicava em lembrar depois. Até que um dia ele decidiu atualizar sozinho, sem pedir minha autorização. Eu pensava, para que tanta atualização? Será que muda mesmo algo? Se você se identifica, vai mudar de ideia até o fim deste vídeo. Mas vamos com calma. Existem muitos tipos de mercados ilegais. De drogas a órgãos, de armas a contrabando, sempre haverá trocas escondidas nas sombras. Mas um dos mais sombrios e secretos é o comércio dos chamados exploits de dia zero. Isso nos leva à pergunta principal: o que diabos é isso? Um Zero Day, também chamado de O-Day, é uma falha num software ou hardware que ainda não tem nenhuma correção ou atualização disponível. O nome vem porque o desenvolvedor teve exatamente 0 dias para se proteger. Ele nem sabia que a brecha existia. Até o fabricante descobrir e liberar uma atualização, qualquer pessoa que use aquele sistema fica totalmente vulnerável. Por isso, um Zero Day é a arma mais poderosa que um hacker pode ter. É como uma porta secreta para invadir qualquer sistema no mundo. Por exemplo, um Zero Day no iOS da Apple pode permitir que alguém acesse remotamente qualquer iPhone, vendo fotos, arquivos, apps e mensagens, tudo sem deixar rastros. E não existe proteção contra um Zero Day. Por definição, é uma falha desconhecida, então nenhum antivírus vai te salvar. Claro, eventualmente o fabricante acha a brecha e lança uma atualização. Mas nesse meio tempo, um desastre pode acontecer. Com o Zero Day certo, um hacker pode invadir qualquer empresa ou sistema do planeta. Não são só celulares e computadores, pode ser uma base militar, o sistema de segurança de uma usina química, ou até desligar a energia de um país inteiro. Com tanto poder assim, não é surpresa que Zero Days valham fortunas. O comprador certo paga milhões de dólares. Mas quem compra essas falhas é o que realmente assusta. Tudo começou nos anos 80 e 90, quando hackers descobriam erros em programas de computador. Para muitos, era só um hobby: entrar no código e procurar vulnerabilidades. Quando achavam um problema, procuravam empresas como Microsoft ou Oracle para avisar da falha. Mas, ao contrário do esperado, essas empresas não ficavam agradecidas. Era o oposto. Viam esses hackers como incômodos, até criminosos. Não queriam que ninguém expusesse as falhas dos seus produtos. Então, ameaçavam: parem de mexer no nosso código ou enfrentem processos. Essa postura gerou muita frustração entre hackers que só queriam ajudar. Com o tempo, essa hostilidade virou ressentimento e transformou muitos hackers do bem em hackers do mal. Quando as empresas ignoravam os avisos, alguns hackers começaram a expor publicamente as falhas que encontravam, em sites como o BugTrack. A Microsoft, por exemplo, chegou a comparar esses hackers a terroristas.
Em 2003, a empresa de segurança iDefense viu uma oportunidade. Começou a pagar diretamente aos hackers pelas vulnerabilidades descobertas. Os valores eram baixos, cerca de $100, mas já era um incentivo para que compartilhassem as falhas de forma ética. A iDefense repassava essas informações para as empresas corrigirem os problemas e oferecia aos seus clientes soluções temporárias até o conserto oficial. O modelo funcionava para todo mundo. Mas isso criou um mercado de Zero Days, onde essas falhas passaram a ser vendidas com lucro. E não demorou para que a iDefense fosse superada em ofertas. Agências governamentais e intermediários começaram a procurar hackers em fóruns, pagando valores muito maiores, às vezes dezenas ou até centenas de milhares de dólares pelo exploit certo. Havia uma regra de ouro: silêncio total. Um Zero Day só vale muito se ninguém mais souber dele, porque assim que a falha é corrigida, o hacker perde o acesso. Se espiões pagam 6 dígitos, era vital que ninguém descobrisse. A primeira regra do mercado de Zero Days é: você não fala sobre o mercado de Zero Days. A iDefense percebeu que as submissões de falhas diminuíram e alguns hackers diziam ter opções melhores. Mas, como as negociações aconteciam por intermediários, os hackers nem sempre sabiam quem comprava ou para que usariam o Zero Day. Só lidavam com um representante. Você pode até torcer para que seu exploit tenha ido para o seu próprio governo, ajudando a espionar terroristas e evitar tragédias. Mas, na real, pode ter sido vendido para um país desonesto, que use o Zero Day para provocar um desastre em uma usina química e matar inocentes. Você não sabe. Por isso, quem vende Zero Days é chamado de mercadores da morte, vendendo balas para a guerra cibernética. Vazamentos de Edward Snowden mostraram que os SA eram um dos maiores players desse mercado. A NSA tinha uma biblioteca enorme de portas secretas invisíveis em quase todos os sistemas, podendo invadir até aparelhos desligados. Hoje, quase todos os países participam do mercado de Zero Days. No começo, o foco era espionagem. Agora, com a mesma tecnologia que controla fábricas, usinas nucleares, redes de energia e oleodutos, os Zero Days viraram armas para guerras cibernéticas. E o perigo é que essas armas, usadas contra seus inimigos, podem ser usadas contra você, porque quase todo mundo usa a mesma tecnologia. As empresas de tecnologia adotaram o lema Move Fast and Break Things. Mas isso significa que quanto mais código é criado às pressas, mais falhas aparecem para serem exploradas. Curiosamente, essas empresas mudaram a postura com hackers. Em vez de inimigos, viram neles uma forma barata de garantir qualidade. Hoje, muitas têm programas de recompensa por bugs, pagando hackers para encontrar falhas. O problema é que intermediários de Zero Days pagam muito mais. Ou seja, as empresas contam que os hackers aceitem menos dinheiro para entregar as falhas e permitir o conserto, ao invés de vender para esses intermediários. Um exemplo é o Zero Donium, um intermediário que tem tabela pública de preços. A maioria é secreta quanto a quem compra e por quanto. Mas o Zerodium paga entre $2 e $2,5 milhões por um Zero Day para Android ou iOS que permita controle total do aparelho, o sonho dos hackers, porque permite invadir quase qualquer dispositivo sem que o dono precise clicar em nada. Como você já percebeu, existe um mercado forte para exploits Zero Day, que são armas cibernéticas de destruição em massa, e dá para imaginar o estrago que podem causar. Mas nem precisamos imaginar, isso já aconteceu. Estamos em 2010, na base do programa nuclear do Irã, onde eles desenvolvem armas nucleares. Mal sabem que foram infectados por um war malicioso, a arma cibernética mais avançada que o mundo já viu. Chamado Stuxnet, o ataque usava 4 exploits Zero Day ligados em sequência. Tudo começou quando um pendrive contaminado foi conectado a um computador com Windows. Explorado um Zero Day da Microsoft, o Stuxnet se espalhou do pendrive para o PC sem ser detectado. Depois, usando outra falha Zero Day em impressoras, o Stuxnet invadiu a rede interna da instalação e se espalhou por toda a usina. Mesmo sem acesso à internet, ele penetrava o sistema até encontrar seu alvo. Então, o Stuxnet começou a sobrecarregar as centrífugas de urânio, fazendo-as girar descontroladamente, superaquecer e se destruir. Esse worm causava danos físicos reais.
O código era tão sofisticado que mostrava nos monitores que as centrífugas giravam na velocidade normal. Para os cientistas iranianos, tudo parecia normal. Quando finalmente perceberam que um worm destruía as máquinas, cerca de 1/5 das centrífugas já havia sido arruinado pelo Stuxnet. Ninguém assumiu oficialmente a autoria, mas especialistas acreditam que foi uma operação conjunta do ZEWA e Israel que atrasou o programa nuclear iraniano por anos. Mas as consequências do Stuxnet vão muito além. Foi a primeira arma cibernética de destruição em massa do mundo. Um ex-diretor da NSA comparou ao lançamento da primeira bomba atômica. Uma nova era de armamento tinha começado, sem volta. Mostrou ao mundo o que acontece quando alguns Zero Days são usados juntos. Foi quase um anúncio do estrago que essas armas digitais podem causar. Após a descoberta do Stuxnet em 2010, o mercado de Zero Days ganhou novos compradores, inclusive países com históricos questionáveis de direitos humanos. A corrida armamentista cibernética estava lançada. Avançamos para 12 de maio de 2017, em Londres, onde o pânico tomou conta. Pacientes foram impedidos de fazer cirurgias ao saber que o sistema de saúde britânico havia sido hackeado. Vários hospitais do Reino Unido foram infectados com um ransomware chamado WannaCry. Ao ligar os computadores, os funcionários viam uma mensagem dizendo que todos os arquivos estavam criptografados. O recado do resgate dizia: talvez tente recuperar seus arquivos, mas não perca tempo, ninguém recupera sem nosso serviço de descriptografia. E, claro, era preciso pagar. Um endereço de Bitcoin foi fornecido, junto com um cronômetro avisando quando o valor subiria. Se não pagassem em uma semana, os arquivos seriam perdidos para sempre. Logo ficou claro que o ransomware se espalhou pelo mundo numa velocidade assustadora. De companhias aéreas na Índia, universidades na China, polícia no Japão, até a maior telecom espanhola, centenas de milhares de computadores foram vítimas do WannaCry. O ponto crucial: especialistas descobriram que os ataques foram tão rápidos porque usaram um exploit roubado da NSA chamado Eternal Blue. Isso mostrou o perigo de governos acumularem Zero Days que podem cair em mãos erradas e causar estragos imensuráveis. Neste caso, o ataque foi rastreado até o grupo Lazarus, ligado ao governo da Coreia do Norte. O mais impressionante sobre o ransomware é que ele é um negócio. Há inúmeros relatos de pessoas negociando o valor com os criminosos. Alguns grupos de ransomware até oferecem suporte ao cliente. No fim das contas, o objetivo deles é claro: lucrar. Felizmente, neste caso, os hackers foram descuidados. Inseriram sem querer um kill switch, uma chave para desligar o ataque, no código. E um jovem de 22 anos, que abandonou a faculdade, chamado Marcus Hutchins, descobriu isso rapidamente. Ele percebeu que o WannaCry só se ativava se não conseguisse se conectar a um domínio específico, uma sequência grande de caracteres. Então ele registrou esse domínio por $11 e, como o malware passou a conseguir se conectar, parou de se espalhar em novos computadores. Calcula-se que o WannaCry causou até $4 bilhões em prejuízo, mas as coisas poderiam ter sido muito piores. E um mês depois, foram. No dia 27 de junho de 2017, a Rússia usou essa arma cibernética da NSA contra a Ucrânia, em um dos ataques digitais mais destrutivos da história. Os ucranianos acordaram com telas pretas por toda parte. Não conseguiam comprar comida, sacar dinheiro, receber salários, nem monitorar os níveis de radiação em Chernobyl. Estavam completamente no escuro. Estima-se que o ataque custou mais de $10 bilhões. Mas a Rússia estava tão infiltrada nos sistemas ucranianos que poderia ter usado esse poder para algo muito mais letal. Ao invés disso, quis mandar uma mensagem. O governo ucraniano era fraco e a Rússia estava no controle. Na verdade, algo parecido já havia acontecido 2 anos antes, com outro exploit diferente, quando os russos desligaram a rede elétrica da Ucrânia, deixando o país às escuras e em pânico. O curioso desses ataques é que, na época, nem tudo estava tão conectado e automatizado na Ucrânia.
Se compararmos com países como os Estados Unidos, onde praticamente tudo está online, especialistas alertam que, à medida que conectamos mais dispositivos, de hospitais a usinas, oleodutos, carros, lâmpadas e geladeiras, estamos criando a maior superfície de ataque da história. Você até pode pensar que esses casos deveriam ser um alerta. Já vimos um país destruir remotamente o programa nuclear de outro. Já vimos hackers criptografar arquivos em todo o mundo, causando prejuízos bilionários. Até um país cortou a energia elétrica de outro. Mas a notícia passa, os exploits continuam acumulados e o mercado secreto de Zero Days segue bombando. Se você achava o mercado de Zero Days preocupante, espere até conhecer a verdade oculta sobre dinheiro. Agora é hora de mergulhar em como gerar riqueza do nada. Clique na miniatura na tela e te vejo lá.